Uma tempestade de foguetes, estimada em incríveis 5.000 pelo grupo terrorista Hamas, ou 3.000 conforme a contagem oficial israelense, desencadeou o caos nos céus de Israel no sábado de manhã. O sistema de defesa Iron Dome, ou o Domo de Ferro, lutou para conter o dilúvio de destruição. Supostos heróis voando em paragliders desafiam a morte para cruzar a fronteira entre Gaza e Israel, enquanto outros chegam à praia por barco. Sirenes de alerta ecoam até mesmo na distante Tel Aviv, a apenas 60 quilômetros de Gaza. Em questão de horas, nuvens de fumaça e o vermelho do sangue encobrem cidades, pegando a todos de surpresa. Militares, famílias inteiras e até mulheres grávidas são capturadas, testemunhas aterrorizadas de cenas de pânico e perplexidade. Sejam bem-vindos ao Mano Invest. Eu sou o Lucas e nesse vídeo vamos falar sobre Israel versus Hamas. O Hamas se reúne a cerca de 40 quilômetros da impenetrável barreira de Gaza. Este intrincado sistema, outrora protegido por soldados, câmeras e sensores, testemunhou o impensável. Os terroristas cruzaram a barreira, até cortando as cercas ou derrubando-as com escavadeiras. Postos de controle foram invadidos, enquanto que soldados israelenses pagaram um alto preço. Imagine um festival de trens no deserto ao sul de Israel, cenário de uma das mais terríveis tragédias do fim de semana. Cerca de 260 corpos testemunham o horror. Terroristas em vans, fortemente armados e disfarçados de soldados, atacaram a todos, criando um cenário apocalíptico. E pela região, mais de 100 civis e soldados foram sequestrados pelo Hamas. Dessa forma, eles se tornam moedas de troca, inclusive mulheres grávidas, crianças, bebês e idosos. Uma estratégia cruel para negociar a libertação de seus camaradas das prisões em Israel. Este é um ataque inimaginável, desafiando todas as probabilidades. Mas como Israel permitiu que essa operação ocorresse? Como o Hamas rompeu as defesas? E tudo isso sem qualquer aviso? Com mais de 1.000 mortos e 4.000 feridos, Israel está à beira de uma guerra longa e desgastante. A violência sem precedentes do Hamas terá uma resposta que também ficará para a história. A dimensão desse conflito transcende Israel e Palestina, impactando o mundo. Líderes internacionais pedem desesperadamente uma solução diplomática enquanto o conflito se desenrola diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma jornada por um dos conflitos mais antigos e complexos do mundo. A raiz desse conflito se estende por longos anos. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas dividiu a região em 2 estados, sendo um judeu e o outro árabe. O Estado de Israel foi proclamado em 1948, desencadeando hostilidades com as nações árabes vizinhas. Imagine-se voltando no tempo para uma região assolada pela instabilidade e tensões crescentes. É nesse cenário que podemos ver emergir o grupo Hamas, o protagonista central desse conflito. Inicialmente, o Hamas surgiu como um grupo de assistência social e política focado na caridade para as pessoas da região da Palestina. Mas, após alguns anos, esse grupo experimentou uma transformação dramática. A partir da década de 80, esse grupo se transformou, evoluiu para um grupo terrorista. E com um objetivo único e claro, a erradicação de Israel. Uma missão que lançou a região em um redemoinho de violência implacável. A faixa de Gaza testemunhou vários conflitos intensos que perduram há anos. A cada confronto, eles foram envolvidos por danças entre foguetes e operações militares na região realizadas em grande escala. A densamente povoada faixa de Gaza se tornou, de fato, uma arena onde vidas inocentes invariavelmente são afetadas.
A população local, que certamente anseia por paz, é forçada a encarar um cenário complexo e muito triste. Em Israel, a sombra da ameaça é uma realidade constante. Grupos como o Hamas e o Hezbollah do vizinho Líbano são os arquitetos do temor que permeia o país. A nação de Israel, apesar de sua bravura, enfrenta a perpétua necessidade de defesa contra ataques terroristas. O povo israelense, sob o constante espectro de violência, deve permanecer vigilante e preparado para proteger sua nação e a sua liberdade. Em meio a essa tapeçaria de conflito, não podemos ignorar o impacto das relações internacionais. Os Estados Unidos têm sido um aliado firme de Israel, fornecendo apoio político, militar e econômico que deu a Israel uma vantagem significativa, gerando polêmicas e debates em todo o mundo. Mas também paira outra sombra sinistra sobre a região, a ameaça do jihadismo. O ex-líder do Hamas convocou uma jihad global, uma espécie de guerra santa, em defesa do islamismo. Isso significa que o conflito na faixa de Gaza não está limitado às fronteiras da região. Em vez disso, se espalha em todo o mundo. A chamada à jihad é um chamado à violência e ao caos. E a verdade é que o radicalismo não conhece fronteiras. O grupo terrorista ISIS, conhecido por seus atos brutais e ideologia extremista, declarou apoio ao Hamas. Essa aliança entre grupos terroristas torna o conflito ainda mais volátil e perigoso. O fato de que tais organizações demonstrem solidariedade com o Hamas é uma manifestação do abismo de ódio que permeia a região. Em meio a essa narrativa complexa, não podemos ignorar as manifestações de apoio ao Hamas que estão ocorrendo em diversas capitais do mundo. Milhares de muçulmanos palestinos e simpatizantes inundam as ruas em apoio aos ataques do Hamas a Israel, mostrando assim um grau de antissemitismo que é altamente preocupante. I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we are inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters, subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? O mundo assiste com incredulidade a essa demonstração de hostilidade, levantando questionamentos profundos sobre a possibilidade e a capacidade de coexistência pacífica entre religiões diferentes naquela região. Muitos se perguntam se essa violência está enraizada no livro sagrado do Islã, o Alcorão, mas certamente os extremistas veem seu papel como uma missão de expansão territorial, além da imposição da sua fé. O mundo está assistindo a uma batalha que abrange muito mais do que fronteiras geográficas. É um embate de crenças, ideologias e valores. À medida que continuamos a abordar estes tópicos sensíveis, buscamos uma compreensão mais profunda e uma esperança por um futuro de paz e coexistência.